Quer saber quando uma ação pode ser considerada cara ou barata? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E a primeira coisa que eu vou pedir para você é um pequeno e rápido favor. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se. Sua inscrição é muito importante pra gente e não custa nada. Eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo. Bom, uma das questões mais importantes para quem investe no mercado de ações é saber quando comprar e quando vender uma ação. A regra de ouro diz: venda na alta e compre na baixa. Isso é ótimo na teoria, o problema é que na prática a teoria é outra. É muito difícil saber o timing correto de entrar ou sair de uma ação. Então fica a pergunta: o que fazer? Bom, a gente tem alguns mecanismos que nos ajudam a analisar uma ação no momento de comprar ou vender. E um deles são os chamados múltiplos. Com ele, nós podemos descobrir se uma ação está cara ou barata e se o seu valor mudou ao longo do tempo. Quando nós pesquisamos uma ação, nós podemos coletar diversas informações sobre ela, como preço de abertura, preço de fechamento, volume, mas também nós temos outros indicadores. E o que vamos ver hoje é um múltiplo chamado de índice preço sobre lucro, que representa a razão entre dois indicadores de performance de um papel. Esse índice ele compara o preço da ação com outro valor ou índice, e geralmente quanto maior o múltiplo, mais cara é a ação. O múltiplo ele permite comparar as ações não pelo seu preço em si, porque cada ação tem o seu preço diferente, mas em relação aos índices das ações de segmentos similares. Quer ver um exemplo? Olha só, se você for num supermercado e você quer comprar queijo, você olhar apenas o preço de cada embalagem, vai ser complicado saber qual mais em conta, porque os pesos são diferentes, tipos são diferentes. Mas se você comparar o preço por quilo, fica mais fácil saber qual é a melhor opção. O mesmo exemplo aqui se aplica ao múltiplo preço-lucro. Com ele nós podemos comparar o valor de cada ação e saber qual a ação mais barata ou cara em relação aos seus pares e a ela mesma. Ele é um dos múltiplos mais usados pela sua simplicidade de cálculo. Para calcular o múltiplo do preço-lucro, utilizamos o valor do preço da ação e dividimos pelo lucro por ação. A razão principal de calcular o índice preço-lucro é tornar comparável para os investidores duas ou mais ações de empresas do mesmo setor, além de ser utilizada como uma métrica de retorno, ou seja, indicação de quanto tempo o investidor leva para obter o retorno ao comprar ações de uma empresa. Por exemplo, se a ação A estiver sendo negociada por R$ 24 e o lucro por ação para o período mais recente de 12 meses for R$ 3, então o índice preço sobre lucro é 24 dividido por 3, que é 8. Isto significa que, caso o lucro anual utilizado no cálculo permaneça constante, o investidor vai ter o retorno em lucros após 8 anos de investimento. Então, caso a empresa da ação A apresente crescimento de lucros no futuro, a tendência é que esse retorno aumente ao longo do tempo, ainda mais se a empresa apresentar resultados melhores do que o esperado pelo mercado. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se o lucro crescer ao longo do tempo, o múltiplo PL dos anos seguintes será mais baixo e o retorno do investidor será mais alto. Mas a pergunta importante a ser feita é: o que o índice 8 quer dizer? Bom, sozinho ele não quer dizer muita coisa não. Por isso, nós precisamos compará-los com outros múltiplos, como a média do PL histórico, digamos, dos últimos 3, 5 ou 10 anos da empresa que nós estamos analisando e ver a sua mudança na linha do tempo. Por exemplo, acabamos de calcular o preço-lucro atual da empresa A e ele está em 8 vezes e calculamos o PL médio dos últimos 5 anos, que foi de 10 vezes. Isto quer dizer que, neste momento, a ação da empresa A ela está mais barata que a sua média histórica. Então, nós só precisamos calcular o múltiplo e, se estiver abaixo da média, é compra na certa. Não exatamente. Aqui entra a comparação com outras ações do mesmo segmento que mencionei anteriormente. Por exemplo, o múltiplo que nós calculamos da ação A
é de 8x. E digamos que o múltiplo da ação B é de 5x e o da ação C é de 6x, sendo todas do mesmo setor. Se calcularmos a mesma média histórica do PL dos seus pares e chegarmos a um PL de, por exemplo, 7x, quer dizer que a nossa ação está mais cara que as outras ações do mesmo setor. Então, nós podemos ver que a ação está mais barata que a própria média histórica, porém, mais cara que as ações do mesmo setor. O que eu faço então? Eu compro? Eu vendo? Bom, na verdade não tem uma resposta exata para isso. Então, aqui outras variáveis devem ser levadas em consideração, como por exemplo, o crescimento da empresa em um ritmo saudável, os lucros crescentes, boa perspectiva de novos produtos, poucos entrantes em um setor não muito competitivo. Comprar ações dessa empresa, mesmo com seu múltiplo mais elevado do que os seus pares, pode ser uma boa ideia. E seguindo a mesma lógica, mesmo que uma ação tenha um múltiplo menor do que os seus pares e menor do que a sua média histórica, talvez não seja uma boa ideia fazer esse investimento, porque a empresa pode estar em um setor com muita competição, pode ser muito dependente de fatores externos ou algum outro motivo que leve à deterioração dos fundamentos dessa empresa. Os múltiplos, eles são uma maneira muito fácil de você avaliar uma ação, mas precisam ter um contexto, senão podem se tornar armadilhas, chegando a ser contestado por alguns, porque podem ser manipulados via contabilidade. Não de maneira maldosa, mas podem sofrer influências de metas não realistas e alguns itens não financeiros. Então, os múltiplos podem ser usados para análise de investimento juntamente com o contexto da empresa, sua maneira de ser gerida, seus ganhos futuros e seus fundamentos. E, para ter toda essa gama de informação, a gente precisa de quê? De dados. E entender como conseguir manipular esses dados, obter esses dados, fazer uma limpeza desses dados e calculá-los é uma excelente habilidade muito desejada no mercado atualmente. E se você quiser aprender sobre como fazer isso, se inscreva no meu curso Python para Finanças, onde eu demonstro como investir melhor usando técnicas do mercado financeiro, além de te ensinar uma das habilidades mais importantes do século XXI, que é a programação. Além disso, você vai aprender a criar programas de computador que vão te ajudar a saber os melhores momentos de comprar ou vender uma ação. O link do curso está aqui embaixo nas descrições. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal. Aproveita também, segue a gente lá no Instagram e no Twitter. Falou? Um abraço!